gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, mais uma vez nós estarmos aqui na sua presença, Senhor, louvando, glorificando o nosso Deus poderoso, o nosso Deus forte, o nosso Deus vitorioso. Ah, Senhor, como o Senhor é grande e como nós precisamos do Senhor, meu Pai. Muitas vezes nós agimos com tolice, Senhor, achamos que somos autossuficientes, temos atitudes imaturas, ignoramos muitas vezes a sua palavra, Senhor. Quantas atitudes imaturas que muitas vezes nós ainda temos, meu Pai. E por isso que muitas vezes nós atrasamos as bênçãos, atrasamos, dificultamos, meu Pai, a nossa própria vida, porque o Senhor tem prazer, o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer cumprir cada uma das promessas, meu Pai, como Josué falou de todas as boas promessas que o Senhor havia feito, nenhuma delas ficou sem ser cumprida. O Senhor tem o plano, o seu desejo de realizar cada uma dessas promessas nas nossas vidas, meu Pai. Mas muitas vezes, por falta de maturidade espiritual, Senhor, nós temos atrasado a nossa própria vida, Senhor. Então tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajude a romper paradigmas, Senhor, nos ajude a romper religiosidade, orgulho, tudo aquilo, Senhor, que são misérias, que ainda nós carregamos, que impedem, Senhor, da nossa vida expandir, que nós venhamos a explodir a nossa mente, meu Pai, que nós não venhamos mais ficar presos a um velho sistema, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, que nós venhamos aproveitar essa noite, essa oportunidade. É como nós falamos, meu Pai, já algumas vezes, nós podemos viver 100 anos, 110 anos, 120 anos até, mas tudo que nós temos é esse momento, é essa oportunidade para tomarmos decisões que vão refletir na nossa vida e até nas nossas gerações, Senhor, nos nossos descendentes. Então nos dá a visão certa, meu Pai. A sua palavra diz que onde não há visão, o povo perece. Se nós não tivermos visão, revelação espiritual, nós vamos tomar as piores decisões na nossa vida, Senhor. E que nós venhamos a ser sábios, para atrair bênçãos, para cativar, para influenciar a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que nós venhamos a todos os dias trabalhar para ter uma casa firme, estruturada na rocha, que é o Senhor Jesus. Então nos ajuda, meu Pai, a enxergar as coisas que estamos errando, nos dá visão, nos dá discernimento, para que nós venhamos a corrigir cada rumo errado da nossa vida, Senhor, cada curso errado que nós possamos tomar, que o Senhor nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, pensamentos, emoções, reações, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Nós queremos Te agradar, nosso prazer é esse, meu Pai, que nós venhamos a diminuir cada vez mais, controlando a nossa carne, para que o Espírito seja aquele que nos domina, Senhor, aquele que nos guia, que nós sejamos guiados pela fé, pela palavra, pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui conosco, meu Pai, cada um que está aqui na igreja, cada um que está nas igrejas, cada um, meu Deus querido, que está pela nossa igreja virtual, que o Senhor alcance aquela vida que está em outro estado, em outro país, Senhor, que ali haja um ponto de luz, que ali haja um ponto de mudança, de transformação, de resultados, que a família dela, Senhor, os familiares, o cônjuge, os filhos, meu Deus, os colegas de trabalho, todos vejam a diferença na vida dessa pessoa, e que todos venham querer o que essa pessoa tem, que é o Senhor, meu Pai. Nada mais é tão importante do que a sua presença nas nossas vidas, porque a presença do Senhor faz toda a diferença. Faz diferença nos resultados, na alegria, nas respostas aos problemas. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos no Senhor, meu Pai, porque a nossa força vem do Senhor. Então fala conosco nessa noite, nos abençoe, que nós possamos sair daqui muito mais abençoados, mais cheios do Senhor, e mais vazios de nós mesmos, meu Pai, para que possamos sair daqui muito mais felizes, abençoados, determinados a estabelecer as coisas certas, a sermos luz e sal, meu Pai, na nossa família,
em cada lugar que nós passarmos, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor ouça as orações que nós já fizemos, que nós ainda faremos na nossa casa firme, que cada intercessor, meu Pai, cada um que passou por esse altar, que orou por situações na saúde, situações familiares, essa pessoa que está aqui conosco, meu Pai, que vai orar por aquele familiar que ainda está com o coração duro, que o Senhor possa alcançar e responder cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa chance, obrigado pela vida, obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou das trevas. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e tomar posse da sua terra prometida. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite a todos da transmissão. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fala comigo, por favor. A vida passa depressa. A vida passa depressa. Isso é até além de ser uma colocação bíblica, né? Nós passamos uma vida inteira, né? Os antigos, os mais velhos sempre falavam para a gente, né? E hoje a gente pode falar também para os mais novos, que é verdade, a vida voa. Então nós não podemos desperdiçar nada, porque é tudo muito rápido, apesar da gente achar que as coisas demoram, na verdade elas são rápidas demais. Então tem coisas na nossa vida que a gente não faz porque a gente diz que isso não é da minha natureza, isso não é da minha personalidade. Mas do mundo falar essas coisas, tudo bem. A pessoa fala, né, eu sou assim, vou morrer assim. É a cabeça de muitos. Mas nós, que pela misericórdia do Senhor podemos conhecer a palavra, a gente aprende que tem algo que faz toda a diferença na nossa vida, quando a gente busca, que é sabedoria. E a sabedoria nos ensina e nos ajuda a entender que a gente não faz as coisas mais por vontade, a gente faz por obediência. Então, se não for pela minha natureza, que seja então pela obediência. Fala comigo, se não for por natureza, que seja por obediência. São entendimentos que a gente precisa ter. Entender que amor é um mandamento. Ame o seu próximo. Diga, ame se você achar que assim vai ser bom, se a pessoa merece. Se você sentir, você vai amar. Não, ame. Ame o seu próximo. Ame a Deus. É um mandamento, não é um sentimento. Eu não faço porque aquilo está me favorecendo de alguma forma. Não, eu obedeço. Então, se não é por natureza, é por obediência. Então, primeiro eu obedeço, depois eu entendo. Muitas vezes a gente perde muito tempo querendo entender. Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas estão acontecendo assim? Não interessa. O que interessa é que Deus não falha, que Deus não mente, que Deus não é um homem para que minta, Deus não erra. Então primeiro eu obedeço para depois um dia eu entender. E se um dia eu não entender, pelo menos eu estou confiando do mesmo jeito. Essa é a questão, eu continuo confiando na fidelidade do Senhor. Então tudo são hábitos. Alguma coisa pode não ser da nossa natureza, a gente pode até falar, não é da minha personalidade, mas que na verdade, isso é apenas uma situação que nós não estamos ainda habituados. Então se a gente fala, eu não consigo fazer isso, não, eu não aprendi a fazer isso, eu não fui ensinado a fazer isso, eu não fui habituado a fazer isso. Então isso tudo na vida, às vezes a pessoa mais explosiva, ou uma pessoa mais seca, eu sou seco, eu sou mais explosivo, eu não sou muito assim de palavras, de afirmação, não sou muito de carinho, não, eu não fui habituado, eu não vivi num ambiente que me propiciou ter essas características, porque a gente sabe que quando nós nascemos, nós somos uma folha em branca, que a gente vai sendo escrito, né, e muitas coisas são escritas de forma ruim, nas nossas vidas. Então, não é porque nós não sabemos ou não é da nossa natureza, é simplesmente porque a gente não está acostumado com aquilo. Daí que vem a sabedoria para obedecer.
E nada vai acontecer do automático. É repetindo, 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 porque como nós sabemos, as coisas ruins entraram por repetição, e as coisas boas também. Então, pelo menos umas 50, 60 vezes nós precisamos fazer alguma coisa para que aquilo se instale na nossa mente como hábito. Então, a chave da nossa vida, das nossas vitórias, está nas nossas mãos. Fala comigo, a chave da minha vida está nas minhas mãos. Então, somente eu posso mudar a minha vida. A gente fala bastante, e está certo, Senhor, muda a minha vida. Mas Deus me dá condições. Deus me manda a palavra, Deus me dá graça, Deus me dá capacidade, mas quem toma a decisão sou eu. Então a chave da mudança da nossa vida está nas nossas mãos. A gente aprende muito com Jesus de todas as formas, especialmente na forma de agir por decisão e não por emoção. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Pedro teve aquele choque que o Senhor olhou para ele, Jesus não estava olhando para ele com um olhar de acusação. Tanto que quando o Senhor ressuscitou, Jesus fez questão de dar certeza, segurança para Pedro, que ele não estava de fora dos planos, que ele estava perdoado, que o Senhor não tinha guardado nada. Ele disse, diga aos discípulos e a Pedro. Então o tempo todo Jesus está olhando para nós e nos dando novas oportunidades, mas onde será que está o nosso foco? Será que nós estamos focados realmente nessas oportunidades, nessas mudanças, nesse crescimento? Ou será que nós estamos somente focados em problemas e às vezes até em pseudo-problemas? A gente cria, se a gente não tem um problema, a gente cria, inventa um problema para perder tempo e para perder vida. Tudo deve ser feito pela fé. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo vai ser possível quando nós agirmos pela fé. Amar é pela fé. Lá em 1 Coríntios 13 diz inclusive isso, que eu posso inclusive colocar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, se estiver com as motivações e intenções erradas, vai ser inútil. Então a gente fala muito, né? Eu quero que o Senhor se agrade de mim, mas a gente tem que analisar, será que nós temos nos agradado de Deus? Mas que pergunta, claro, Deus é perfeito, Deus é tudo na minha vida, muitos podem dizer. Mas será mesmo que nós temos nos agradado de Deus? Como assim? A ingratidão é uma forma de mostrar que eu me desagrado de Deus, porque eu não estou vendo as bênçãos. Deus me abençoa com tantas coisas, e eu estou sempre olhando para o lado ruim de alguma coisa. Então é muito fácil a gente falar, acho que Deus está triste comigo, Deus não está se agradando de mim, mas eu tenho me agradado de Deus? Quando eu sou infiel, quando eu ajo com ingratidão, são maneiras de nós mostrarmos a Deus que nós não estamos nos agradando dEle, como se fosse algo que a gente talvez nunca tivesse pensado nisso. Porque eu tenho sido ingrato, Deus tem me abençoado, tem me dado oportunidades. Mas não está tudo perfeito, mas é claro, tudo vai ser perfeito quando a gente estiver no céu com Jesus. Mas enquanto isso, nós temos as nossas lutas para a gente crescer, inclusive. Olha aqui em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem, fala comigo, o anseio pela eternidade. Ok? Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então o Senhor colocou o desejo, o anseio pela eternidade. Deus colocou a eternidade, fala, Deus colocou a eternidade no meu coração. Você já percebeu que em todas as civilizações, em todo o tempo da história, sempre houve uma busca por algo divino? Porque a gente não entende, mas o Senhor colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, o desejo de nos relacionarmos com o nosso Criador. Então isso quer dizer somente uma coisa, que somente Deus é que pode nos preencher.
A verdadeira felicidade nós só encontramos nele, só o Senhor, só Deus pode me completar. E o mal de muitas pessoas é achar que elas são autossuficientes, é a estupidez de muitas pessoas. Muitas pessoas no momento da vida, e não lá fora, aqui mesmo, dentro das igrejas. Muitas pessoas no melhor momento da vida dela, quando elas estão mais abençoadas, é o momento que elas mais estão se afastando do Senhor, quando deveria ser o momento que ela mais está se aproximando de Deus. Porque o maior problema das nossas vidas não é uma doença, um problema no casamento, um problema financeiro. O maior problema das nossas vidas é a distância de Deus. Fala comigo, o maior problema da minha vida é o afastamento de Deus, é a perda da salvação, é passar a eternidade longe do Senhor. Sabe qual é o lugar mais infeliz? Sabe, pessoal? Sabe sim ou não? Alguém dá um chute? Por quê? Alguém disse inferno. Por que o inferno seria o lugar mais infeliz? Hã? Porque é extremamente infeliz? Não é mais simples do que isso. O lugar mais infeliz que nós podemos estar é onde Deus não está. Então por que o inferno é o pior lugar que uma pessoa pode estar? Porque lá não tem Deus. E a gente não precisa esperar ir para o inferno para ser infeliz. Qualquer lugar, no ambiente, numa casa, num casamento, que não tiver Deus, vai ser o lugar mais infeliz da face da terra. São coisas que a gente precisa analisar, que muitas vezes está passando, a gente está se enganando. Não, eu estou aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal, mas não está andando, não está fluindo, eu estou sentindo vazio, claro, eu estou sem a presença do Senhor. Só Ele pode me preencher. Olha que diz em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Então eu quero saúde, eu quero paz, eu quero alegria, eu quero vitórias, eu quero casamento restaurado, quero meu filho aqui comigo. Todas as coisas serão acrescentadas, eu só preciso fazer uma, para que todas sejam completadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui em Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Você prioriza a Deus? Você tem consciência que se você morrer agora, você vai para a eternidade? Sim ou não? A pergunta é, qual eternidade? É a eternidade do céu ou a eternidade do inferno, longe de Deus? Aqui em Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Estamos preparados para nos encontrarmos com Deus? Nesse momento, nessa oportunidade, será que nós estamos alinhados, preparados para encontrar com o nosso Deus? Para ir para a eternidade, mas a eternidade de vida e não a eternidade de morte? Como que você se responde a isso? Não, Senhor, estou preparado, eu estou pronto, eu tenho buscado uma vida reta, ou não. Se fosse agora, eu estava com sérios problemas. Então são oportunidades de reflexão que nós precisamos aproveitar e mudar. E somente reconhecer erros não vai mudar nada. Reconhecer um erro, reconhecer uma falha é apenas o primeiro passo para a mudança. Agora eu boto força para mudar. Então nós estamos preparados para encontrar com Deus? Quanto que nós estamos dispostos a agradar a Deus? Qual o nível da nossa disposição? A gente pode dizer, como Elias, envia-me, eis-me aqui. A gente pode falar, Senhor, me envia. Eu estou buscando esse crescimento, essas águas profundas, pode me enviar, eis-me aqui. Somente Jesus pode fazer diferença nas nossas vidas.
Tem uma passagem que, a primeira vez que eu li essa palavra, eu acho que eu li ela, fiquei lendo ela umas 10, 15 vezes, que está lá, depois o pessoal pega para mim, então acho que está em 1 Coríntios 15, no finalzinho, lá 54, 55, eu sei que é 1 Coríntios 15, que fala exatamente isso, que a morte foi destruída pela vitória. Somente com Cristo que nós vamos vencer a morte. Olha só, no finalzinho, a morte foi destruída pela vitória. A morte é algo que ninguém consegue vencer. Mas Cristo venceu a morte na vitória dele. E a vitória dele foi a nossa vitória. Põe no 55 também. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Então vai, cadê a morte, a sua vitória? Você perdeu dessa vez. A vitória de Cristo derrotou a morte. Como está lá na NVT, se eu não me engano, a morte foi engolida na vitória. Olha que coisa extraordinária. Então somente com Cristo que nós venceremos a morte. O Senhor Jesus nos ensina, quem crê no Senhor, ele vive eternamente. Esse não morre. Então somente com Jesus nós vamos vencer a morte como ele venceu. Cristo é o que faz a diferença na nossa eternidade. A vida passa depressa. E nós estamos nos preparando para a eternidade. A maioria das pessoas vem para Jesus com a vida toda bagunçada. Mas tem aqueles que acham que não tem problema nenhum. Que acham que tudo é bobagem. Muitos ficam brincando com a sua eternidade todos os dias, são loucos, são cegos. Olha aí o mundo querendo fazer um mundo sem Deus. Olha o ímpio aí querendo fazer um mundo sem Deus. Olha o resultado, olha as tragédias, olha a destruição. Deus colocou a eternidade no coração de cada um de nós. Por isso que o mundo está essa desgraça. Porque tem tirado Deus e essa é a nossa necessidade. Se não tem isso, não tem nada, tem só morte. Então por que Deus odeia o pecado? Fala comigo, porque isso faz mal para o homem. Então por que eu tenho que odiar o pecado? Porque isso faz mal para mim. Isso me afasta de Deus. Isso me afasta da vida. Isso está me conduzindo para uma eternidade de derrota, de morte, de desgraça. Por que Deus odeia o aborto? Porque faz mal para o homem. Por quê? Porque o pecado mata. O pecado mata. E o diabo faz tudo contrário ao que Deus faz. Ele gosta de matar, ele gosta de roubar, ele gosta de destruir. Então nenhuma pessoa sem Deus vai ter vida. Nenhuma pessoa sem Deus tem realização. Pode ter gente com riqueza, pode ter gente que conheceu o mundo, mas não tem vida, não tem realização. Parece que é tão feliz. Mentira, é impossível. É impossível. O mundo, a gente viu aí nesses tempos aí de pandemia, essa coisa toda, a gente vê como que as pessoas elas são tão medrosas, elas têm tanta insegurança, o mundo tem tanto medo de morrer. A gente vê naqueles filmes americanos, como que eles ficam chateados, preocupados, aflitos quando eles perdem o emprego, né? Nos americanos, a gente fica até vendo, nossa, eles ficam mal mesmo, né? Então, o mundo tem medo de tudo, medo de morrer, tem medo de perder o emprego, tem medo de adoecer, quando na verdade o maior medo deveria ser o de não ter o nome escrito no livro da vida. Esse é o nosso maior problema. Porque é o que a gente sabe, né? No cemitério não tem só velhinho, tem bebê, tem criança, tem adulto, tem jovem, tem adolescente, tem senhor, tem gente bem velhinha, tem todo tipo de gente, não tem só velhinho lá. Então o mundo faz uma força fenomenal para dar tudo que a sua carne pede. Olha aí, hoje é quarta-feira de cinzas, alguns dias para a sua carne para viver, como eu falei hoje para minha mãe, alguns dias para a carne para passar mais 10 meses de cinzas. As pessoas oprimidas,
Quantas pessoas foram abusadas, morreram, pegaram doenças. Hoje em dia não dá nem para falar, né? Quantas gestações indesejadas, porque hoje em dia vai lá, o pessoal vai lá, mata, não tem problema nenhum. Mas até algum tempo tinha um monte aí, né? De gestações de crianças desse período. Hoje em dia eles resolvem rapidinho. Nem tem mais tanto essa questão. Mas a pessoa passa um ano inteiro, né? Se preparando, né? Nas escolas aí, preparando as fantasias, pagando aquilo, né? Dormindo pouco, se preparando para esse momento, esse grande momento, que eu tenho certeza que por onde você passou, você viu cenas assim, humilhantes do ser humano, né? Eu, por exemplo, segunda-feira voltando, estava até falando para minha mãe lá, vi uma criatura barriguda, de cueca e fio dental, voltando umas 11 da noite, só desse jeito, Então parece que aquele momento do ano que a pessoa, agora eu sou livre, eu tenho alguns dias de invisibilidade, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém vai falar nada, porque está dentro desse contexto. Mas são cenas tão humilhantes, tão feias, tão ridículas. E a pessoa se coloca nessa situação e ela acha que ela está bem, que está tudo certo. É cegueira. Olha o esforço que as pessoas fazem para fazer tudo isso para a sua carne, mas quando fala para o espiritual, fica difícil. O culto é longo, o jejum, você está quase passando mal, quase precisando tomar um soro aí, porque muitas horas de jejum, né? Veja que é uma guerra. Para o mundo e para a vida espiritual de muitas pessoas, não tem aquele tanto investimento. Então tudo vai passar, mas a alma não vai passar. A alma é eterna. Então nós estamos indo para a eternidade, mas o ponto é, novamente, qual é a eternidade? Tudo é tão frágil, tudo é tão rápido. Nós estamos envolvidos com o quê? Nós temos olhado para as coisas certas, vivido com um bom propósito, envolvidos com coisas úteis, relevantes, ou será que nós ficamos sempre procurando detalhes, problemas, coisas para a gente ficar inquieto? A gente tem um tempo para fazer as escolhas, e o tempo que nós temos é o agora. Sermos os melhores na nossa casa, deixarmos um legado de caráter, de espírito, de honestidade. Mas se nós não acreditarmos nessa palavra, a gente vai ter o maior problema das nossas vidas. Porque nós todos, querendo ou não, estamos nos preparando para a eternidade. A gente pode até dizer que a gente crê em Jesus, que a gente crê na palavra, mas quando a gente não obedece, não vale de nada. E ninguém quer conviver com pessoas assim, né? Você não quer conviver com uma pessoa que tudo que você fala para ela, ela ignora, vai lá e faz do seu jeito. Não é verdade, pessoal? Você quer orientar uma pessoa, faz assim, vai dar certo. Não, legal, bacana, eu vou seguir. Vira a esquina, faz do próprio jeito. É muitas vezes o que a gente faz com Deus. A palavra vem falando, faça assim, segue nessa linha, age nessa direção, seja sábio, vamos agir com sabedoria, com equilíbrio, vamos obedecer. Não, tá bom, Jesus, eu creio. Aí vem um problema, vem uma provocação, vem uma dúvida, vem uma notícia, eu faço do meu jeito. Você não quer lidar com gente assim, você tem um funcionário, tudo que você fala para ele, não, chefe, está tudo certo, patrão, beleza, vai lá e faz do jeito dele. Uma vez, 2, 10, vou mandar você embora. Por isso que Deus, a palavra diz, né, que ele não, a gente não é destruído justamente porque ele não muda. Porque se ele fizesse igual a gente faz, ele já teria nos destruído. Porque toda vez ele fala, vai, faz assim, vai, mais uma chance, eu te perdoo, vamos lá, segue nessa linha, vai dar certo. Não, tá bom, Deus, agora vai. Eu vou lá e faço do meu jeito. Então, nós temos que analisar isso. Como diz na palavra, né? Vocês dizem, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Senhor, o Senhor é o meu Senhor, mas eu quero fazer do meu jeito. Então, a gente quer que Deus nos responda, mas muitas vezes a gente está ignorando as direções do Senhor. A gente faz mais a própria vontade do que a vontade de Deus. E nós temos que guardar isso. O homem não foi feito para viver sem Deus. Porque quem vive assim é vazio,
é uma pessoa derrotada. Olha aqui no Salmo 73, um exemplo. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Olha de quem que ele estava tendo inveja, o Asaf. Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são castigados por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro, fala comigo, o dia inteiro, sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Olha só o sofrimento dele. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Falarei como eles, teria traído como os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Fala comigo, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força, fala comigo, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Ok? Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Asaf fez como muitas pessoas fazem. O ímpio parece mais feliz, o ímpio parece que não tem problemas, parece que ele tem sempre dinheiro, né? Que loucura! Tudo parece que corre mais fácil na vida dele. E vai falando, né? Deus não se importa com essas coisas. Só eu sofro, só eu passo por sofrimentos. Os ímpios aí, ó, curtindo a vida, vivendo, viajando. Olha lá o Instagram, ó, tudo verdade. São sempre despreocupados. E eu aqui, ó, chibata, ó. Eu sou castigado todos os dias. Eu tentei entender por que a vida é assim, por que é desse jeito, por que parece que para eles é melhor do que para mim. É muito difícil, né? Tem coisa que é difícil. Até que entrei em teu santuário, eu entendi o destino deles, que eles serão destruídos, que eles estão num lugar escorregadio. Então, no auge daquela angústia, Asaf se voltou para Deus, ele voltou a enxergar com clareza.
Porque aí o diabo vem falando, aí você, você tenta fazer tudo certinho, você foge da aparência do mal, mas o negócio vem aí com tudo na sua vida, você fica lutando para manter a sua integridade, até ele se voltar para Deus e acordar. Parece que não está valendo a pena, Deus não enxerga nada disso, Deus não está vendo nada. Até que eu entrei no seu santuário, eu comecei a enxergar o destino dos ímpios. O ímpio está num lugar escorregadio, é tudo ilusão. Deus coloca eles num lugar escorregadio, eles são de repente tomados de pavor. Olha aí o que a gente acabou de falar. Falou de uma ameaça, de uma crise, de uma situação, está todo mundo. Vai aumentar o trem, negócio, o pessoal compra todo o papel higiênico lá do corredor, compra todo o arroz, deixa estragar, mas não deixa para o outro, a cultura. Aí que vê os animais irracionais. A pessoa age na emoção, ela age igual um animal irracional. Vou levar, vou me garantir. E faz estoque de álcool, e faz estoque de máscara, aí tem que jogar fora. Aí compra arroz, aí joga fora também, aí papel higiênico pelo menos não joga fora, mas vai usar uns 4 anos, né? Mas não deixa para o outro, porque primeiro o meu, depois você que se vire. É a maneira de muitos levarem a vida. São tomados de pavor, não tem confiança, não tem segurança em nada, está sempre escorregando, e do nada desaparece. Asaf entendeu tudo aquilo quando ele foi para a presença do Senhor de verdade. Ele entendeu que tudo a vida do ímpio é passageira, é como um sonho, logo desaparece. Muitos infelizmente ficam agindo assim como um animal irracional. Muitos caem. Asaf falou, eu quase caí, quando eu fui dominado pelas emoções. Começou a sentir até inveja, olha só, inveja de ímpio, gente. Começou a ter inveja de ímpio, mágoa. Começou a querer até ficar chateado com Deus. Mas quando a gente entra na presença de Deus, a gente percebe como que nós estamos seguros. Como que nós estamos num lugar firme, que muitas vezes a gente nem está enxergando isso. Ele parou de focar na vida do ímpio, ele começou a olhar de modo espiritual. Ele começou a olhar o cuidado de Deus. Olha o cuidado que nós temos. Olha quanta coisa que está acontecendo aí, olha o cuidado que Deus tem com você. Mas tem isso, tem aquilo. Então, mas olha com os olhos espirituais, vai para o santuário, enxerga todo o cuidado, enxerga toda a proteção. É impossível não perceber a proteção do Senhor. Olha aqui no Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, intencionalidade. Confie no Senhor, faça o bem, não faça por sentimentos, não faça porque está favorável, confie no Senhor, vale a pena sempre, confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Você vai desfrutar segurança, porque você está fazendo as escolhas certas, você está plantando a coisa certa. O fruto da disciplina é justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, se eu sou disciplinado, se eu sou íntegro, se eu mantenho a minha fidelidade, o fruto disso é justiça e paz. Eu vou colher justiça e eu vou ter paz. Eu não vou colher bobagens, eu não vou colher miséria, eu não vou colher tragédias, porque eu estou plantando. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Hoje a gente vê tanta coisa ruim, tantas pessoas perversas. Vamos aguardar. Não tem vida longa, gente que só planta o mal. Um pouco de tempo os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, tem alguns aí que a gente não vai nem procurar. Não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. E embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro,
observe o justo, há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Então está com um problema, está com medo, o Senhor é a nossa fortaleza na hora da adversidade. Então a gente vai invejar o ímpio, o mundo. O ímpio daqui a pouco desaparece, nem sabe onde está. Não tem futuro para o ímpio. Aqui no Salmo 90, antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, fala comigo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, Deus existiu antes de mim, vai existir depois de mim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, antes dos montes, antes de tudo. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida, fala comigo, a vida passa depressa e nós voamos. Nós temos aproveitado então, já que a vida passa tão depressa? Temos tempo de qualidade para Deus? Nosso tempo tem sido dedicado àquilo que deve ser prioridade na nossa vida? A gente acabou de ler, o tempo está passando, o tempo voa, nós voamos. Então, se nós não aproveitarmos e vivermos de modo correto, nós vamos terminar os nossos dias infelizes e frustrados. Então, será que nós temos priorizado o que deve ser prioridade? Priorizado a Deus, priorizado a nossa família, trabalhado dia após dia para deixar uma geração melhor do que a nossa, mais forte do que a nossa, mais fiel do que a nossa, mais abençoada do que a nossa, mais excelente do que a nossa. Aproveitando, porque o tempo está passando, passa depressa, nós voamos. Eu não quero ser uma pessoa infeliz, frustrada, então estou aproveitando. Nós temos agido com gratidão, ou a gente fica sempre olhando para o passado? Nós estamos dando valor àquilo que realmente importa na nossa vida, a nossa vida espiritual, nossa família, nossa saúde, temos cuidado de tudo isso? Nós usamos esse período, por exemplo, enquanto muitos estão se matando, se destruindo, nós estamos aqui, vigiando a nossa mente, estamos buscando a Deus, estamos buscando desenvolver tudo aquilo que eu sei que é o certo. Toda a energia que nós temos canalizado para a direção certa, porque a vida passa depressa, o tempo está passando. Até esses dias a gente tinha, aí para a turma aí dos anos 80 igual eu, tinha 18 anos, agora começa a aparecer os cabelinhos brancos. Esses dias a Maria falou, pai, você está velho. Que velho, menina? Você está com a barba branca. Assim, velho está o vovô Silvio lá, que faz barba para o Natal. Então, até esses dias, quando a gente tem lá 15, 12 anos, parece que nunca vai chegar nos 18, né? Depois que passa dos 18, aí realmente a palavra se cumpre, né? Voa, aí vai passando. Então a gente precisa analisar tudo isso. As crianças estão crescendo. A Maria já está enorme. Mas até esses dias, de vez em quando, aparecem uns vídeos para mim no Google Fotos dela bebezinha. Então está tudo acontecendo. Mas como está acontecendo? Como nós estamos aproveitando? Como nós estamos passando por toda essa rapidez?
Temos aproveitado, cuidado da nossa vida espiritual, da nossa família, da nossa saúde, da nossa vida espiritual, quando a gente está investindo no Senhor, dedicando, orando, melhorando todos os dias um pouco mais, estamos levando, depois eu vejo isso, agora não estou afim, não estou disposto, não estou com tempo, estou ocupado, estou cansado, estou sem paciência. Vai lá, os filhos estão passando, a idade está passando, o ano está passando, e a pessoa está lá nessa ignorância. Então a gente precisa se alinhar à mente de Cristo. A palavra tem entrado. Você percebe que você tem se parecido cada vez mais com Jesus? Você tem buscado a santificação cada vez mais? Hoje de manhã eu fiz um culto com base na reunião que a bispa fez com a gente, quando ela leu a passagem, quando Zacarias estava lá no templo, e o anjo aparece a ele, o anjo Gabriel aparece a ele e diz que ele terá um filho, que ele fala, a sua oração foi respondida. Zacarias, para entrar no santuário, era uma situação que talvez acontecesse uma vez na vida de um sacerdote. Ele entrou, ele foi sorteado para entrar, e para entrar no santuário, ele precisava estar extremamente purificado, santo, muito reto a vida dele. E quando ele estava no momento mais alto espiritualmente, de estar mais nas águas profundas espiritualmente, o Senhor apareceu a ele e falou, a sua oração foi respondida. E aquele homem, que tanto ele como a Isabel, era um casal, era uma família de pessoas justas, que cumpriam com os mandamentos do Senhor, eram grandes, eram justos aos olhos do Senhor. Aquele homem que tinha se posicionado da forma certa, que tinha entrado, estava lá com a sua vida reta, aquele homem que era um marido também, que era uma liderança também, que era um sacerdote também. Ou seja, quando uma pessoa se posiciona de uma forma correta, toda a família foi abençoada. E no caso dele, como Deus não faz nada pela metade, Deus não deu só um filho, Deus deu João. Um homem extraordinário que o Senhor Jesus disse que nascido de mulher não teve ninguém maior do que ele, que fez com que as pessoas se voltassem para o Senhor, que preparou o caminho para Jesus, que foi uma pessoa extraordinária. Então, quando alguém se posiciona e se alinha de verdade, quando busca cada vez mais se parecer com o Senhor, que busca essa santidade, a sua vitória é a vitória da sua família, a vitória até de uma nação, porque a vitória de Zacarias e de Isabel foi a vitória da nação inteira. A vitória de Ana com Samuel foi a vitória da nação inteira. Então a nossa vitória, quando nós estamos alinhados ao Senhor, não é só a nossa vitória, porque Deus não faz nada para parar na gente. É a vitória de toda uma sociedade, milhões e milhões de pessoas podem ser afetadas com decisões que você toma, de não perder tempo, de se alinhar ao Senhor. Então a gente precisa tirar tudo aquilo que atrapalha, lixo das nossas vidas e nos santificar cada vez mais. As nossas amizades são corretas, as influências que nós temos são de pessoas que nos desafiam a coisas maiores, que são mais espirituais do que nós, que são mais ousadas do que nós, ou são mais carnais do que nós, são mais fofoqueiras, são murmuradoras, são pessoas que não cabem mais. Então será que a nossa mentalidade é sempre de deixar para depois? Não, o lazer é mais importante, ou Deus é mais importante? Não, eu vou tirar de mim, mas não vou tirar de Deus. Ah, eu quero só relaxar. Não, estou tirando de Deus? Está errado. Não, eu vou atender um cliente. Não, eu só quero descansar um pouquinho. Não, tirando de Deus, não vai dar certo. Vai se tornar maldito. Naquela passagem, inclusive a bispa falou sobre isso ontem também, naquela passagem de Josué 7 e 8, onde eles apanham de Ai, o censo do número de soldados constava que eles tinham 603 mil homens, 603 mil soldados. Olha o tamanho desse exército, não é com brincadeira não. E apanhou de Ai, porque venceram a Jericó e se esqueceram
de se manter na integridade. Se distraíram, ficaram orgulhosos. Nossa, e o Senhor mostrou para eles que se não for a bênção de Deus, vocês são mais comuns do que os comuns. Destruíram, arrebentaram com Jericó, mas não foi eles, foi Deus. Porque com 600 mil soldados ficaram orgulhosos. Acã foi lá, pegou aquilo que estava consagrado ao Senhor. Manda uns 2.000 homens aí, está tudo certo. Apanharam, passaram vergonha. Olha o orgulho. E aí não devia ter 20, 30 mil pessoas, isso é pequenininho. Mas para mostrar que se não for a bênção de Deus, nada vai funcionar. Se não for Deus na minha vida ou na sua, a gente se torna uma pessoa mais comum do que qualquer outra pessoa aí. Então Israel foi levantado para ser a vitrine, como diz lá na palavra, para ser uma nação, um tesouro particular do Senhor, uma nação santa, uma nação de sacerdotes. Ou seja, aquela nação que influenciaria todas as demais, para mostrar, aqui tem diferença. Então o Senhor nos levantou para ser essa nação, esse tesouro particular dele, essa nação de sacerdotes, essa nação que tem um alto nível de exigência própria, que quer crescer todos os dias, que quer deixar uma marca na vida das pessoas, não ser mais um homem qualquer, uma mulher qualquer, um funcionário meia boca, porque hoje também tem essa cultura, né? Cultura da mediocridade, tem até jornal que publica essas baboseiras, e o problema é que algumas pessoas, né, vão nessa linha. É só a gente pensar, você quer casar com um homem mediano, medíocre, você quer casar com uma mulher medíocre, você não quer. Você tem uma empresa que você tem excelência, você vai contratar o mediano, nota 5, você não quer. Aí vai passar por um monte de cabeça de vento, entra nessa onda. Não, porque é muita exigência da sociedade, não precisa de tudo isso, é muita pressão. Tá bom, vai estar lá com 40 anos, 45 anos, 50 anos, frustrado, sem família, sem dinheiro, miserável, tomando remédio, todo estragado, porque fez as piores escolhas na vida. Aí vai achar alguém para culpar, né? Porque vai culpar o sistema, o capitalismo, é o pai, a mãe, vai culpar alguém. Porque lá atrás quis acreditar nessa mentalidade aí diabólica. Tudo que Deus fez é excelente. Olha tudo que Deus fez, a natureza, os animais, os pássaros, os detalhes, as flores, tudo é perfeito, tudo é excelente, tudo é de altíssimo nível. Você gosta de chegar num lugar, está tudo bonito, limpo, cheiroso, você gosta de excelência, mas aí você vai lá, tem um lugar mais ou menos, um restaurante mais ou menos, você vê, a gente sabe o que é bom, o que não é. Mas essa cultura diabólica que muitas pessoas trazem para a sua família, trazem para a sua vida espiritual, de ser sempre mediano. Por isso que terminam frustrados. Então a nossa mentalidade precisa mudar. Olha aqui em Mateus 6, 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês tesouros, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Nós temos acumulado experiências com Deus, boas memórias na nossa família, ou tudo se resume na nossa vida a um guarda-roupa cheio e uma garagem. Esses são os nossos valores? A gente tem acumulado no céu, na mesma proporção que a gente tem buscado acumular na terra? A gente tem buscado esse crescimento espiritual? A gente tem buscado incutir os valores nos nossos filhos? A gente tem buscado os tesouros que não podem ser roubados nem enferrujados? O que nós temos perseguido? O reino de Deus, dos céus, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas.
Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Quando alguma coisa é valiosa, a gente vende tudo para ter aquele tesouro. O reino de Deus é exatamente isso. Ele nos exige tudo. O reino de Deus exige tudo. Exige toda a minha mente, todo o meu coração, toda a minha vida, toda a minha energia, todo o meu foco. Deus quer uma entrega total. A gente tem dado tudo? Ou será que somente aquilo que a gente está disposto a dar? Então, se alguma coisa na nossa vida não está fluindo, é por causa disso. Falta prioridade a Deus. Porque muitos conseguem, com uma facilidade enorme, dizer não para Deus, mas não dizem não a pessoas, não a sua carne, quebra o propósito, perde Santa Ceia, depois segunda eu vou lá e tomo, é que eu estava cansado, não prioriza, vem quando quer, quando dá, só está se enganando, corre aqui, fez de qualquer jeito, é diferente de uma coisa excepcional, que você sabe o que deu, o que não deu realmente, que não foi nada, houve uma situação, fechou o trânsito, parou lá, teve um acidente de moto no caminho, tal, é diferente. Que a pessoa vem aqui, vem só no finalzinho, assim, passa no corredor, ora por mim, em nome de Jesus, tal, que eu correr para a minha vida. Está só se enganando. Porque quem vive assim, está perdendo tudo, e o mais importante, a certeza da salvação, que foi a primeira pergunta que eu fiz no comecinho. Se o seu marido, se a sua esposa, falasse para você, hoje eu não vou dormir em casa, eu vou sair e vou fazer do meu jeito. Alguém aqui vai aceitar? Sim ou não, pessoal? Não vai aceitar. Mas muitos fazem isso com Deus. Senhor, vou fazer do meu jeito. E o Senhor que não reclame. Vou fazer do meu jeito. Vou vir o dia que eu quiser, vou orar quando eu quiser, vou buscar a hora que eu quiser, vou fazer do jeito que eu quiser. Mas você não ia aceitar isso na sua vida. Mas a gente quer que Deus aceite. Então fazem de qualquer jeito, lida de qualquer jeito com a sua vida espiritual. Deus tem que aceitar de verdade, refletindo, trazendo para esse exemplo, assim, se fosse seu marido, sua esposa, Deus tem que aceitar as migalhas que a gente quer dar para Ele? Claro que não. Aqui em Lucas 9, Jesus dizia a todos eles, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então tome diariamente a sua cruz, negue a si mesmo. É viver em santidade, é ser intencional, é fazer o que é necessário, é perdoar quando você não quer, é tomar as decisões por sabedoria, por obediência. Se alguém quiser, não está pedindo favor aqui, se alguém quiser, não está falando, vem, por favor, vamos lá, vai ser bom para você. Não, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente, não é só uma vez na vida, eu aceitei Jesus, está tudo certo. Não, tome diariamente a sua cruz, eu não vou carregar a sua e você não vai carregar a minha. Tome a sua própria cruz, aí você me segue. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. A vida verdadeira é essa, com renúncia. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Você quer aproveitar a sua vida, você já perdeu. Mas quem quiser perder a sua vida, por minha causa, Senhor, eu quero abrir mão, eu não quero mais viver essa vida bagunçada, essa vida egoísta, essa vida toda torta, eu quero te buscar. Esse vai ter salvação, esse vai salvar, esse vai ter vida. Então é com renúncia, com escolha sábia. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo, ou perder a sua alma? De que adianta? Olha os artistas, olha os cantores, os jogadores de futebol. A maioria dos cantores começaram dentro de igreja. Olha quanto jogador de futebol
que ficavam com faixa de Jesus, camiseta de Jesus. Ganharam o mundo inteiro, mas se perderam. São infelizes. Tem o Neymar aí. O rapaz tem, eu não sei, a última vez que eu vi faz muito tempo, tinha acho que uns 180 milhões de seguidores no Instagram. Um canhão. Poderia influenciar os jovens a buscar Deus. Nossa, que coisa incrível que seria. Mas a única influência que ele passa é que é um moleque. Tem filho cada hora com uma mulher, não tem responsabilidade, não joga, não tem vida mais, está infeliz, ó, claro que está. Quis ganhar o mundo inteiro, mas está perdido, está infeliz. São pessoas que, infelizmente, com tanto potencial, com tantas coisas que poderiam ser bênção para o reino. Veja, todas as cantoras, as famosas lá americanas, todas começaram dentro de igreja. As do passado e as do presente. A Katy Perry, a Lady Gaga, a Whitney Houston, acho que a Mariah Carey também. Todas essas começaram na igreja, mas buscaram por outras coisas. Só valorizaram as coisas passageiras. Deram mais importância a essa vida e não a eternidade. Achava que não precisava, que não tinha problema. Muitos têm vivido assim. É igual a história do rico e do Lázaro. O rico aproveitou a vida dele, não quis saber de Deus, morreu. O Lázaro também tinha uma fé passiva, mas creu lá no Senhor e foi salvo. E a gente vê, né, o desespero do rico. Manda alguém lá, Senhor. Manda alguém lá para avisar minha família. O rico só se preocupou com a salvação dele quando era tarde demais. O rico só se preocupou com a família dele quando era tarde demais. Manda alguém sair dos mortos, aí levantar da tumba, do cemitério, ir lá falar com eles, para eles não virem para esse lugar. Então o que a gente aprende com o rico? Para não esperar ser tarde demais. Não espere ser tarde demais. Abraão falou, não, eles têm que ouvir os profetas. A gente tem que ouvir a palavra. A gente tem que ficar com a palavra. Deus está falando. A palavra está sendo pregada, as oportunidades estão aí à nossa disposição. Como que nós temos usado essa liberdade de escolher? Eis que coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Como que nós temos feito as nossas escolhas? Como nós estamos usando a vida que Deus nos deu? É o que a gente falou aqui, ó. A vida passa depressa. Se nós não tomarmos as nossas decisões, pode ser como o próprio rico. Não tem mais volta, acabou. A vida voa. Nós voamos. As coisas passam muito depressa. Então vamos tomar as nossas decisões, de nos aprofundar no Senhor, de sermos luz e sal onde nós estivermos, de plantarmos a boa semente na nossa casa, com os nossos filhos. Vamos corrigir os rumos errados da nossa vida, vamos limpar a nossa vida de influências, amizades, comportamentos errados. Vamos nos alinhar ao Senhor, vamos para águas profundas, vamos subir o nosso nível como Zacarias, porque no momento mais alto da vida espiritual dele, uma oração que talvez ele não fazia já há muitos anos, porque a resposta dele mostra isso. Senhor, mas a minha esposa e eu já somos muito velhos. Eu hoje vou deixar esse cara mudo, porque na língua tem o poder da vida e da morte. Então eu vou deixar ele mudo para ele não estragar nada. Ele vai falar, não, mas eu sou velho, isso não vai acontecer. Não, fica mudo, deixa eu te ajudar. Então Deus coloca situações na nossa vida para a gente ser abençoado, mas com atitudes imaturas, incrédulas, muitas vezes a gente está sabotando as coisas. Então, vamos nos alinhar. No momento mais alto da vida espiritual dele, o Senhor veio, a sua oração foi respondida. Então, muitas vezes,
Coisas não aconteceram nas nossas vidas que a gente já fala aí há anos, e às vezes até parou de pedir porque achou que passou de hora, não foi respondido porque o nosso nível espiritual não está ainda no nível que Deus espera de nós. Então, às vezes a gente está atrasando muita coisa, que de Deus chegar para a gente, a sua oração foi respondida. Oração de anos, de uma vida, mas que naquele momento, ele estava num grande momento espiritual. Então nós precisamos crescer. Amém, pessoal? Coloque-se de pé, por gentileza, com o seu propósito. Feche um pouco os seus olhos, por um momento. Eu peço que você analise sobre as escolhas que tem feito. A vida passa depressa. As coisas mais valorizadas para muitas pessoas são, infelizmente, as passageiras. Aquelas que vão enferrujar, que a traça vai consumir, que o ladrão pode levar, são as coisas passageiras. Então nós precisamos analisar se nós temos acumulado riquezas no céu na mesma medida que a gente tem trabalhado para acumular na terra. A gente tem buscado esse crescimento, esse avanço no Senhor, essa vida espiritual profunda. A gente tem sido bênção na vida das pessoas. Nós temos dado um bom testemunho. Nós temos feito a nossa parte. Ou temos só buscado por dinheiro, imagem, status, quando o reino de Deus deve ser a nossa prioridade, a nossa família deve ser a nossa prioridade. O diabo continua dizendo a mesma coisa que disse para Eva, ele nem precisa ser criativo, que muitas pessoas acreditam ainda, não precisa de tudo isso, não vai morrer não é bem assim, vai dar tudo certo, independentemente de como você viva. Nosso futuro está sendo construído hoje. A vida que vale a pena é só a vida que tem Jesus. Se você em alguma área da sua vida você tem vivido uma vida infeliz, é porque tem faltado obediência, tem faltado temor, tem faltado sabedoria. Porque o Senhor diz que o Senhor veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, cabe a cada um de nós tomarmos as decisões sábias. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Sem Deus a gente só tem vazio. O mundo está um caos, porque tem trabalhado, o diabo tem convencido muitas pessoas que Deus é algo abstrato, é uma religião, é mais uma religião, é só alguma coisa para a gente se sentir bem. Não, é a nossa eternidade, é a nossa mudança de vida, é a nossa cura, é a nossa salvação, é a mudança da nossa vida, é a cura da nossa alma, do nosso corpo, dos nossos relacionamentos, de tudo que nós precisamos. É a canção que a gente cantou no comecinho, do nosso Deus forte, do nosso Deus poderoso. Tudo que nós precisamos nós encontramos nele. Então fala com o Senhor neste momento e tome as suas decisões de buscar pela eternidade, por algo maior, por algo mais excelente do que isso que nós vivemos. Nós fomos criados para muito mais, para algo muito maior, para algo que não é perecível, que é algo que não vai ser tirado de nós. Escolha os valores certos. Aqui não é nossa casa, a nossa pátria é no céu. Então deixa uma marca como um homem de Deus, deixa uma marca como uma mulher de Deus, porque uma vida sem Deus é uma vida incompleta, uma vida infeliz, não tem sentido. Toma essa decisão. Eu vou ser um canal de salvação. Eu serei um canal de salvação para minha família. Leve a sua família para mais perto de Deus.
Lembra do exemplo do Zacarias, um homem, um líder, um sacerdote, um marido, mudou a realidade de toda uma nação, porque ele estava num alto nível de santidade. Então, quando nós subimos no nosso nível de santidade, nós mudamos os nossos relacionamentos, nós mudamos os nossos resultados, nós mudamos uma nação, porque Deus quer fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos ter comunhão, nós precisamos ter certeza da nossa salvação, nós precisamos priorizar a coisa certa. Então tome a sua decisão, fala com o Senhor neste momento, rasgue o seu coração, peça ajuda ao Senhor, fala com Ele: Senhor, me ajuda, eu quero, Senhor, eu quero aproveitar minha vida, eu quero parar de perder tempo na minha vida, a vida passa muito rápido, é como um sopro, eu preciso deixar uma marca, Senhor, a marca do Senhor na vida das pessoas, na minha casa, nos meus filhos, com as pessoas que eu convivo, em mim mesmo. Eu preciso da marca do Senhor na minha vida, eu preciso de mudanças, meu Pai, antes de eu querer mudanças aqui fora, antes de eu querer mudar muitas coisas, eu preciso mudar aqui dentro, eu preciso desse relacionamento com o Senhor, eu preciso te agradar, Senhor, eu preciso te agradar. Então persiga isso, persiga, suba o seu nível espiritual, se achegue ao Senhor, se aproxime do Senhor, queira isso, tem essa sede, tem essa fome do Senhor. Eu quero me aproximar do Senhor, meu Pai, eu quero mais, eu quero chamar a sua atenção, meu Deus, eu quero conhecer o Senhor de uma forma que eu não conheço, eu quero conhecer o Senhor de uma forma que eu não conheço, eu quero ir para um nível que eu não estou ainda, Senhor. Então me ajuda, Senhor. Eu quero aumentar meu nível de santidade, eu quero te priorizar da forma certa, eu quero parar de priorizar tanta coisa perecível, passageira, e priorizar o Senhor de verdade. Tome essa decisão em nome de Jesus. Não saia daqui da mesma forma, saia daqui com decisões firmes, convictas. A vida sem o Senhor não tem sentido. Na verdade, nem dá para chamar de vida, é apenas sobrevivência. É o que nós falamos agora há pouco. A morte foi vencida na vitória. A única maneira de nós vivermos eternamente é com Jesus. Mas se eu não acredito nisso, essa palavra não é para você. Mas se você acredita, persiga isso com toda a sua força, para que você lute por essa eternidade. Mas essa eternidade começa hoje, essa eternidade está sendo plantada agora, nesse momento. Como você lida com a sua vida espiritual, como você lida com a sua família, como você lida com os seus negócios, você está semeando, plantando o tipo de eternidade que você vai viver. Se vai ser vida eterna ou morte eterna, em momentos como hoje, na oportunidade que nós temos. A morte foi vencida na vitória. Nós só venceremos a morte quando nós tivermos essa vitória na nossa vida, quando nós tivermos esse relacionamento profundo com o Senhor, quando nós buscarmos o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa integridade, com toda a nossa determinação, ansiando realmente por esse novo tempo da nossa vida. Então peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu quero te agradar, meu Deus, eu quero uma vida íntegra com o Senhor, eu quero uma vida reta com o Senhor, eu não quero mais viver de uma forma sem critério nenhum, vou levando de qualquer jeito, sem integridade nenhuma, sem comprometimento nenhum. Não, isso não é vida, Senhor, isso não é buscar o Senhor. O Senhor não quer migalhas, o Senhor não nos dá migalhas, então o Senhor também não vai aceitar migalhas. Eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos ajuda, Senhor, a crescer, nos ajude a desenvolver, expandir a nossa mente. Eu peço, Senhor, que não haja mais ninguém aqui que tenha decidido viver de uma maneira pequena, viver de uma forma
miserável, medíocre, aceitando ser uma mentalidade mentirosa, aceitando as mentiras que o diabo contou desde Eva, Senhor, que tem contado até os dias de hoje, que não precisa de tudo isso. Sim, o reino de Deus exige tudo, que eu tire tudo, que eu venda tudo, para que eu consiga esse tesouro na minha vida. Então nós precisamos sim, entregar tudo, negar a nós mesmos, carregar a nossa própria cruz, e seguir o Senhor. Então apresente ao Senhor os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos. Apresente ao Senhor cada uma dessas situações que você entendeu, e você entende aquilo que você deve fazer para que o Senhor se apresente a você e diga: a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida, porque você agora está num alto nível espiritual, um alto nível de comprometimento. Agora eu sei que você me teme, como disse para Abraão, agora eu sei que você me teme. Então tome essa decisão agora, levante aos céus e fale com o Senhor: Senhor, eu declaro a minha vida dessa maneira, eu declaro a minha vida espiritual, ministerial dessa maneira, eu declaro a minha vida familiar, os meus familiares, o meu casamento, os meus filhos, dessa maneira, Senhor. Eu vou deixar uma marca na vida deles, eu vou impactar a vida deles. Eu creio na sua palavra, Senhor, e por crer nessa palavra, eu obedeço, Senhor. Não vou mais falar como muito tempo eu já falei. Não, Senhor, eu creio, eu tomo posse, mas eu faço do meu jeito. Eu digo: Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Não, Senhor, eu vou falar: Senhor, Senhor, eu vou obedecer também. Eu não vou mais viver nessa instabilidade, nessa inconsistência. Eu vou alinhar minha vida ao Senhor. Eu peço: tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, me ajuda. Se você tem dificuldade em alguma área, peça ajuda ao Senhor, peça a graça do Senhor. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda a romper essa situação, me ajuda a ter esse equilíbrio, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda, meu Pai, a ter essa postura diferente, me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. E Ele quer nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Peça ajuda ao Senhor, Ele vai te dar. Meu Deus amado, nós estamos aqui, meu Pai, na sua presença, e eu peço, Deus querido, que cada um de nós, meu Pai, venha ter entendido aquilo que cabe a cada um de nós no nosso dia a dia, Senhor, para que nós não venhamos a fazer as coisas mais de forma comum, natural, por vontade, mas fazer por convicção, por obediência, por entendimento, por fé, agindo por fé, Senhor, crendo e praticando a sua palavra, Senhor, não perdendo tempo, não desanimando, não olhando para os lados, mas olhando somente para o Senhor. Então eu declaro, Senhor, vidas restauradas, casamentos abençoados, famílias estruturadas. Eu declaro vitória, meu Pai, eu declaro projetos materializados, eu declaro uma vida transformada, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o seu povo, Senhor, que cada um aqui tome essa decisão de ir para um grande nível espiritual, Senhor, de ir realmente para águas profundas, para não viver mais da mesma forma, não agir mais como agia antigamente, não levar as coisas do Senhor na brincadeira, mas entender, meu Pai, que a vida passa muito depressa, a vida voa, Senhor, e nós não temos tempo para ficar brincando, meu Pai, com a nossa vida, com os nossos sonhos, com a nossa eternidade, Senhor. Então eu te peço, abra as nossas mentes, Senhor, que tenhamos aqui homens e mulheres, Senhor, realmente comprometidos a viver essa grande vida, a fazer o que é necessário para que a sua casa fique uma casa alinhada ao Senhor, meu Pai, para que a sua vida seja alinhada à sua vontade, Senhor, para que nós venhamos a plantar pela eternidade da vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção, Senhor, eu peço respostas, eu concordo, meu Pai, com vitórias, com bênçãos, com cada oração que tem feito aqui, meu Pai, que o seu povo está fazendo. Eu declaro, meu Deus, testemunhos poderosos, bênçãos, meu Pai, extraordinárias, em nome do Senhor Jesus. E eu peço que você agradeça pela palavra, que você agradeça pelas mudanças, que você agradeça pelas decisões que você tem tomado, que você tomou nessa noite, que você não sai daqui da mesma maneira, que você já sai daqui com compromissos assumidos com o Senhor, não é com o cônjuge ou com o familiar, é com Deus. E a palavra nos ensina que aquilo que nós votamos ao Senhor, nós temos que cumprir.
porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, o benefício é nosso. Então tudo que a gente se compromete em obedecer, quem está ganhando somos nós. Então eu te agradeço, meu Pai, te agradeço por essa palavra, te agradeço pelas revelações, pelo discernimento, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, Senhor, para entender e acatar a sua palavra, para viver uma grande vida, Senhor. Muito obrigado. Eu peço que cada um aqui, Senhor, saia ruminando essa palavra, que saia reflexivo, Senhor, e acima de tudo, com atitudes, com decisões formadas já na vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.